É melhor deixar o microfone desligado, André? Isso te atrapalha? Não, não me Não? atrapalhe em nada, não, Então tá bom. tá? Até porque muitas de vocês, muitas não, né? Mas é que como a gente está com pouca gente dentro da sala, eu sei que pelo menos duas pessoas aqui dentro da sala também vivem esse mundo Disney que eu vivo. Então vocês podem me ajudar e contribuir aí no meio do caminho, tá? Já que é uma coisa quase que particular. Vou só contar para vocês um pouquinho da minha história, porque esse ano eu estou fazendo 20 anos na área de treinamento e desenvolvimento. Isso, a gente tem que contar para os outros como é que foi, né? Então, primeira coisa, em 2003 eu comecei na área de educação corporativa. E como é que eu comecei isso, né? Eu estava na faculdade, já tinha terminado a faculdade de hotelaria e os meus professores me chamaram para voltar para a faculdade como professora assistente, depois como professora, e aí eu voltei para a área de educação, porque eu sou daquelas pessoas que lá no século passado fizeram um curso de magistério e trabalharam na área da educação. E aí depois eu parei em determinado momento. Né? Aí em 2004 eu fiquei sócia, fui convidada para ser sócia da Sunrise Consultoria e fiquei lá até o ano passado. Então eu passei 20 anos na Sunrise Consultoria, quase. Em 2006, a gente começou a perceber que, além daquele treinamento tradicional que a gente dava dentro de sala de aula, que até então era uma coisa que funcionava, algumas empresas começaram a vir para o Brasil e a trazer treinamentos com experiências, treinamentos corporativos que tinham experiências ou que tinham jogos, tinham uma parte lúdica. E a gente foi atrás disso e começou em 2006 a trabalhar com esses treinamentos mais lúdicos. O primeiro treinamento desse que a gente fez foi lá no Hop Hari, que se chamava Hop Venturi. Depois, em 2010, já voltando à minha pesquisa própria de Disney, eu criei o Sunrise Magia, que foi um treinamento que a gente fazia na Disney para empresários brasileiros para falar sobre metodologia Disney de gestão com esse foco em encantamento do cliente. E a primeira turma foi em 2010. E de lá para cá, tirando a época da pandemia, foi uma turma por ano praticamente. Tá? Aí em 2015 eu escrevi o meu primeiro livro da série UAU, para falar dessa gestão em atendimento. E em 2018 terminei a minha tese de mestrado e publiquei o livro, mas falando ainda sobre educação corporativa mesmo. Em 2020 veio o segundo livro da série UAU. E em 2022 já tinha acabado de sair da Sunrise, porque eu já estava nessa vinda para o Canadá. Eu fui convidada pela Escola de Educação Executiva, a E3, para ser uma educadora executiva lá deles e trabalhar à distância com eles. Até que agora, em 2020, já assim, sem saber muito o que eu ia fazer na minha carreira e fazendo algumas coisas diferentes por aqui, mudando realmente, fazendo essa transição 100% para o mundo virtual para poder trabalhar para o Brasil, veio esse convite do Recomendo, que é onde vocês estão nesse momento. Né? Aqui eu falei para vocês que tem a outra, que tem um auditório, essa daí é a carinha do auditório. Né? E o que é o Recomendo? Ele é um clube de network, né, que começou já há muitos anos de forma presencial. Ele tem alguns grupos nos Estados Unidos, alguns grupos no Brasil e alguns grupos em Portugal. E agora eu aqui no Canadá, né? Eu, a pessoa de fora aqui no Canadá. E esse ano eu fui convidada por eles, nesse espaço que vocês estão agora, que funciona na Universidade Recomendo, a coordenar todos os ciclos de palestra e eventos que vão acontecer daqui para frente. Né? E como eu sei que aqui dentro tem algumas pessoas que são palestrantes e que gostariam de trabalhar com isso ou que tem algum assunto interessante, se quiser dar uma palestra igual a essa dentro da Universidade Recomendo, é só me falar que a gente pega a agenda e vê onde encaixa vocês na hora, porque eu conheço todo mundo, então tá tudo certo. Tá? Mas vamos então ao que interessa e falar sobre a bússola UAU, que está dentro desse livro que é o UAU, a Magia no Atendimento, e que é uma ferramenta que eu criei. Por quê? Se a gente pegar a metodologia da gestão da Disney, a gente tem vários fragmentos de informações que a gente vai tendo em vários livros, uma bibliografia extensa, e que eu peguei essa bússola e dei uma arrumada nela para que a gente conseguisse, de uma maneira fácil e visual,
aplicar essa metodologia da Disney em qualquer empresa de qualquer tamanho, em qualquer lugar do mundo, para poder ter excelência nas experiências com o cliente. Porque o que eu acredito que é uma coisa que eu aprendi com a Disney, que eles sempre querem retirar o convidado, que é a maneira como eles chamam delicadamente os clientes deles, do mundo real para levar para um mundo extraordinário. E quem já foi à Disney sabe que quando a gente está lá dentro, a gente realmente se desconecta do mundo real, se a gente quiser. A gente está num mundo totalmente diferente. Tá? E isso, o que eu acredito é que eles pegam a gente sempre 100% pelo lado emocional. Eles fazem conexões com a gente tão fortes que a gente passa o resto da vida lembrando daquilo. A gente pode ter ido uma vez só para lá e a gente tem experiências fantásticas disso e sabe exatamente como isso funciona. Tá? E eles fazem isso que é justamente para criar momentos incríveis, momentos mágicos e trazer experiências únicas. E é exatamente isso que a gente quer fazer com as nossas empresas quando a gente fala em experiência do cliente, quando a gente fala em encantar o cliente dentro da empresa. Então, o que é essa bússola que pode ser utilizada? Ela tem 5 pontos, que eu chamei de precisamos priorizar 100% os nossos convidados, precisamos carregar a nossa mochila de competências corporativas com conhecimentos, habilidades e atitudes. Somos sempre seres de emoção e precisamos trabalhar nisso quando a gente fala de experiência do cliente. Nós construímos decisões para poder encantar cada vez mais e optamos sempre pelo excepcional. Então eu vou falar um pouquinho de cada um desses tópicos, tá? Começando exatamente pela questão de priorizar 100% o nosso convidado. E o que isso significa, né? Quando a gente está falando de experiência do cliente e isso dentro de uma empresa, como é que isso funciona? Aquilo que o cliente percebe é o que vai fazer exatamente ele voltar e ele se fidelizar com a nossa empresa. Então isso que vai fazer a nossa empresa crescer. Não são os processos. Os processos, eles vão aumentar a eficiência da empresa que a gente tem. Mas o que faz essa empresa crescer é justamente essa questão da percepção do cliente. Tá? E aí eu sempre trago esse parâmetro de que toda vez que a gente fala numa experiência diferente ou de encantar o cliente, a gente está falando que 10% disso normalmente é custo. Agora, 90% é a experiência que a gente cria disso. E aí eu falei para vocês olharem bem a cara da Patrícia aquela hora, porque eu vou trazer um exemplo dela. Olha ela aí, ó. 10% custo e 90% experiência. A Patrícia recentemente foi para o Disney Wish, que é um navio da Disney. Né? E dentro desse navio existe lá, para os fãs de Star Wars, um bar que se chama Hyperspace Lounge. Dentro do Hyperspace Lounge, que é um lugar todo transado e com cara de Star Wars, e parece que você realmente está numa nave espacial, esse telão aí do fundo, ele fica se movimentando e fica passando um filme de como se você estivesse dentro desse mundo espacial. Você tem dentro desse bar, como a Star Wars, né, uma coisa assim super moderninha, você tem lá o seu menu digital. E nesse menu vocês vão ver que tem um drink aí que chama Kaibur Crystal. E a hora que você vê o preço ali embaixo, é exatamente isso que vocês estão vendo, vocês não estão loucas não. $5.000. E aí fui pesquisar isso depois que a Patrícia me contou, e esses $5.000, eles são um pouquinho diferentes, porque quando a gente está aqui no Canadá ou nos Estados Unidos, a gente vê que sempre existe a questão da caixinha, né? E aqui a caixinha ela vai girar entre 15, 18 ou $20. Essa nota fiscal que eu encontrei, que é verdadeira, vocês podem ver aí que ela é de julho do ano passado, essa pessoa resolveu comprou o drink de $5.000 e resolveu dar de caixinha 18%. Então o drink custou $5.900. Meu Deus do céu, né, Daniela? Meu Deus. Meu Deus. O que leva... esse drink, Jesus? Então, vou contar para vocês, né? O que leva uma pessoa a comprar Andréia, uma coisa tem que dessa? lembrar que é mais o custo do avião até lá, da passagem do navio, né? Quer dizer, esse drink mesmo vai ter mais de 10 mil. Muito bem lembrado, a gente está falando que esse preço é só do drink. Agora, esse drink só vende dentro deste bar que fica dentro desse navio. Então, para você ter acesso ao drink, você tem que estar lá dentro do navio. Né? E $5.900, Patrícia, só me traga assim, a realidade.
mas a viagem ali de 2, 3 dias no navio é mais barata do que isso, não é? Olha, daí a gente pagou. Não é não. Não é não. Um casal num quarto com cabine ficaria em 25 mil Reais ou dólares? Reais. Então dá, em termos de Nossa, um final de mais ou menos semana? de 5 a 7 mil dólares, né? A cabine. Bom, Um então, final. mas gente, Quantos dias? 2? Não, Três. 3 a 4. 3 3. dias. Né? Meu Tá É, Nossa, tá tão caro assim agora, meu Deus. esse navio, né? O Wish, né? O último. Então vocês veem que assim, o preço de 3 dias, 4 dias na cabine para o casal é o preço de um drink. Né? Então vamos ver o que esse drink tem de tão maravilhoso, de tão especial. Primeiro, quando o garçom prepara lá, quando o barman prepara o drink, ele vem nesse invólucro que é grande, olha o tamanho do garçom, do barman e o tamanho do invólucro, e o drink vem ali dentro dele. Aí, quando ele chega na mesa de quem pediu o drink, da pessoa abençoada que resolveu fazer esse pedido, ele tem lá toda uma sequência que eles ensinam a fazer para apertar esses botõezinhos de cima até que o invólucro abre. E aí ele abre com essa fumaça de gelo seco, com luz, deve fazer barulho também. Que é igual Enfim, do filme, né? Que essa cena é igualzinha do filme de Star Wars. igualzinha do filme de Star Wars, quando eles estão ali no bar, né? E aí vamos ao drink especificamente. Primeiro, ele tem, tá vendo? Ele tem 3 copinhos e um copo maior no meio do caminho. Uma coisa que é importante saber é que quando você compra esse drink, o invólucro você não vai levar, mas esses 3 copinhos banhados a prata você leva para sua casa. E aí eles vão te dar uma mochila que tem outras coisas legais ali de Star Wars dentro. Tem uma champanhe que é feita na vinícola do George Lucas e você pode levar os copinhos junto com você. Né? Aí esses 3 pequenininhos são 3 shots. Então tem um shot e são bebidas raras, bebidas caras, né? O primeiro ele é feito esse shot de gin. O segundo é um shot de bourbon, né? Que é uma reserva de 23 anos, então um bourbon todo especial. E o terceiro é um vinho do Porto também super antigo, super especial. Então são 3 shotzinhos de gin, de bourbon e de vinho do Porto, né? Aí, esse copinho do meio aí, que se chama Bark Speeder Cocktail, ele é feito também de algumas coisas especiais. Então ele tem ali um conhaque todo especial, ele tem umas frutinhas que são cítricas, que uma tem origem no Japão, outra tem origem na China, e esse Grand Marnier Quintessence. E aí eles fazem esse drink que vem aí no meio do caminho. Se vocês me perguntarem, é bom? Eu não tenho a menor ideia. Primeiro, porque nunca comprei nada neste preço na vida. Segundo, que eu não bebo. E terceiro, que não sei que gosto tem. Mas deve ser bom, né? Vale 5 mil dólares? Também não vou saber falar isso para vocês. Tem que experimentar. Agora, quando a gente compra isso, na verdade, o que a pessoa vai ganhar e que ela não sabe até esse momento é um voucher para 2 pessoas passarem um final de semana na chácara lá do George Lucas, no rancho do George Lucas, na Califórnia, que é onde tem lá a produção do Star Wars, e você pode, de repente, até encontrar com o George Lucas ou com alguém importante lá no meio do caminho. Então, o que eles estão te vendendo é a possibilidade de você ter esse tipo de experiência. Né? E que é uma experiência que, para o fã de Star Wars, é uma experiência de outro mundo. Né? Coisas que a gente tem que pensar. Patrícia, eu vi aqui você me perguntando se é o final de semana ou se é uma visita. Não, é uma visita de final de semana. Tá? E aí eu vou só continuar aqui a minha apresentação e depois a Patrícia pode até dar uma palhinha aí, né? Então eu pergunto, a Patrícia comprou este drink? Não, ela não comprou, mas ela fez um pedido de um drink que vem numa bolha de fumaça com sabor de chia e que ela falou que foi até bem gostoso e que foi diferente, né? É isso, Patrícia? Isso mesmo, e esse daí custou 15 dólares, tá? Né? Não é aquela coisa, não foi 5 mil, foi só 15, mas já deu um efeito especial. Mais a gratuite, né? Mais os 18% lá.
E aí, gente, porque eu sei essa história da bolha e dessas coisas? Porque Uma eu escrevi um curiosidade, livro. ideia, é que eles, até dia 12 de dezembro, que foi quando eu embarquei, eles tinham vendido 32 unidades Da barca, né? Do grandão. do grandão. Né? Star Então Wars, vocês né? veem que tem gente que compra o drink, né? Não é de mentira. Eu acho que tem tudo, Tem tem tudo público. com relação ao mapa mental da pessoa, né? Então, se tá fazendo sentido para aquela pessoa, e claro, se ela tem dinheiro, obviamente. Não, acho que faz sentido a Agora, carteira, uma mental. não, mas assim, se ela gosta, se ela é fã e tá tudo dentro do emocional lá, porque eles fazem todo aquele ambiente, a pessoa tende a gastar mesmo. É verdade. Gente, eu Né? fui agora, que nem eu tava falando que eu fui agora fui para Disney e eu fiz o Animal Kingdom e o Magic Kingdom no mesmo dia, que eu só tinha um dia para ir. E eu comecei no Animal Kingdom, e eu fui na Pandora, porque eu queria conhecer, todo mundo falando de Pandora, eu falei, não, preciso ir lá conhecer. É fantástico, eu amei. Gente, eu saí de lá, eu entrei na lojinha, né, que é o comum. Gente, eu comprei um bichinho de $45. Assim, mas na Né? hora. Por quê? Mas, Porque Daniela, é a aquilo gente que é eu tão falo. A gente impulsivo. compra, a gente tá lá dentro, a gente compra a orelha do Mickey que a gente nunca mais vai usar na vida. A gente está tão Né? envolvido. Hoje eu falei, gente do céu. Eu falei, uma amiga minha foi em janeiro, eu falei, nossa, ela comprou para a filha dela esse avatar. Olha, nada a ver. Eu falei, eu acabei. E hoje eu tenho um negócio na minha casa. Mas, gente, Vendas é continuando puramente aí. A gente emocional, tem que né? lembrar Tô também que E tem 100% o emocional. gatilho que é o gatilho da reciprocidade, né? Porque assim, você sente que assim, poxa, tive uma experiência tão fantástica, como que eu não vou retribuir isso para a empresa, gente? não, Então, e assim, Né? outra, né, você se Daniela? sente no dever de Star devolver Wars aquilo. Star Wars tem fãs mesmo, né? Que nem Sim. nós com Mickey e Walt Disney, É, tem aqueles fãs que são alucinados. é Esse igual fio, Harry Potter, gente. O Harry Potter Justamente, é mesma igual. coisa. Igualzinho. Pessoas vêm do outro lugar do mundo que quando eu fui aqui, é impressionante a família inteira vestida de Harry Potter. Eu já É vi isso pai, aí. mãe, filhos, e assim, eles ficam naquela fila gigantes, mas é um sonho. É o sonho que É você isso aí. realiza. Né? Acho Né? que é isso. Né? Daí, assim, só para fazer uma propaganda, eu escrevi esse livro de coquetelaria, história e cultura, então quem quiser receitas desses drinks, dessas coisas diferentes, tem aí nesse livro, ele é da editora Senac. Tá? Então, voltando lá na história da gente priorizar o cliente, primeira coisa que a gente tem que fazer nas empresas é criar uma cultura através de rituais. E a Disney faz isso com perfeição, começando do treinamento que as pessoas têm assim que entram na empresa, que é o Traditions, que vai começar a contar a história do Walt Disney, a história da empresa, por que você está lá, e começar a contar o propósito de por que eles estão lá. E eles estão lá ao longo da existência, né, desde o primeiro parque temático, vocês vão ver que é praticamente igual. Ele foi mudando esse propósito, a frase do propósito, mas a essência é a mesma. Né? Então, em 95, eles diziam que eles estavam lá, que nós criamos felicidade. Aí depois, em 71, quando abriu o parque da Flórida, e o Walt Disney já tinha falecido, eles deram uma agregada na história. Então, nós criamos felicidade proporcionando o melhor em entretenimento familiar. Até porque o Walt Disney acreditava que os parques de diversão tinham que ser para a família inteira brincar junto. Não era para ser aquela coisa que a criança brincava e o pai e a mãe ficavam assistindo do lado de fora. O que eu acho ótimo, porque eu acho que esses parques são para adulto, muito mais do que para criança. Né? Depois, em 90, eles já tinham começado a abrir, já tinham aberto o Parque do Japão, já estavam prestes a abrir o Parque da França. Eles mudaram mais um pouquinho, eles acrescentaram ali que era criamos felicidade proporcionando melhor entretenimento familiar para pessoas de todas as idades por toda a parte, porque eles começaram a sair do mundinho dos Estados Unidos. Né? Até que nos anos 2000, né, já com parques da China, um já prestes a abrir, o outro já planejado, eles voltaram para a essência do nós criamos felicidade. Então, isso é importante, né? É um propósito que existe aí desde 1955.
que por mais que eles tenham aumentado ou diminuído isso daí, a essência é exatamente a mesma. É sempre criar felicidade para as pessoas. E aí a gente tem que pensar nas nossas empresas, até se for uma eu-presa, né? Será que eu tenho propósito aí no meio do caminho? E que abordagem a Disney traz disso que eu acho super legal, né? Que não importa essa questão do dinheiro, que é isso que a Patrícia estava falando, né? Que se o cara é fã do Star Wars, para ele, tanto faz quanto aquilo lá custa. Ele tem que garantir que esse negócio vai ser repetido. Ele tem que garantir que o preço e a qualidade eles são importantes, mas que ele tem que repetir o trabalho espetacular que ele está fazendo todos os dias. Então, se eu fui lá hoje, vi que o show de fogos no final do dia no Magic Kingdom é uma coisa espetacular, maravilhosa, eu vou chegar e vou contar para a Kátia, Kátia, você não acredita, aquele show de fogos maravilhosos, aquelas coisas incríveis. Quando ela for lá, ela vai querer ver pelo menos aquilo que eu estou narrando para ela. É o mínimo. E aí a gente tem que ver que outra coisa que eles ensinam para a gente é que as expectativas das pessoas também mudam. Porque se eu fui para lá hoje e vi determinada coisa, se eu vou amanhã eu quero ver outra coisa diferente além daquela que eu já vi. Eu quero que aquilo se repita, mas eu já tenho outra expectativa. Então a gente tem que fazer um estudo muito grande disso sempre para estar ligado nessas expectativas. Porque os nossos convidados eles não compram coisas, eles compram expectativas daquilo que eles querem receber. Tá? E aí, uma ferramenta que a Disney usa e que a gente usa nessa parte da bússola de priorizar os clientes, né? É a guestologia, que é um mapa que a gente vai criar para saber quais são as necessidades, os desejos, as percepções e as emoções dos nossos convidados. E aí, antes de entrar em cada um desses pontos, eu preciso contar para vocês uma experiência, um exemplo que eu peguei da Universal na semana passada, né, de que, não sei se vocês já foram assistir, aqueles que são fãs, tá rolando aí o filme do Mario Bros, do Super Mario. Né? E existe um site que se chama Rotten Tomatoes, que eles têm lá uma série de críticos que dão notas aí no dia a dia para os filmes, e eles também fazem a mesma pesquisa com os espectadores. E olha só como as coisas podem estar desconectadas, porque a gente não conhece o nosso público. Né? Os críticos deram uma nota de 57% para o filme, já os espectadores deram uma nota de 96%. Então é porque as expectativas são totalmente desconectadas. E a gente tem que conectar a expectativa do nosso público com aquilo que a gente está querendo. O próprio Disney falava, e recentemente é engraçado, né, porque eu tenho visto várias frases que são atribuídas ao Walt Disney que nunca saíram da boca dele. Mas, enfim, uma das coisas que eu acho que era ele que falava, né, é que a gente não tem que construir coisas porque a gente gosta ou porque a gente colocar a coisa para vender porque eu gosto e eu acho que é bacana. Mas eu tenho que saber o que o meu público quer, o que o público acha que é bacana. Né? E quem está aí, a Gisele, que é da área de vendas, sabe perfeitamente disso, né? Que não adianta, e se eu não acreditar naquilo que eu estou vendendo, também não vou vender. Né? Mas aí, voltando para a nossa bússola, a primeira coisa que a gente vai ver é assim, o que os nossos clientes precisam, quais são as dores dos nossos clientes, quais são as necessidades básicas deles. Né? E isso a gente vai ver em todos os parques, que existe um mapeamento disso, pensando com os olhos e com os sapatos do cliente. Então, se a gente pensar nas nossas empresas, o cliente entra lá e precisa ir ao banheiro. Tem banheiro para o cliente? É acessível? Está limpo? Há muito tempo atrás, quando eu fiz faculdade de hotelaria, eu lembro que eu tinha uma professora que era completamente maluca de nutrição, que ela falava assim para a gente, quando você for a um restaurante, vá no banheiro. Dependendo das condições do banheiro, você sai correndo do restaurante. Porque se o banheiro for imundo, a probabilidade da cozinha ser imunda é a mesma. Né? Isso é necessidade do cliente. Isso é necessidade básica. Gisele está dando risada porque é isso mesmo, não é? Não, é incrível, né? Você comentou isso agora e é a primeira coisa que eu faço quando eu entro num restaurante. É ver o banheiro e prestar atenção no silêncio do serviço. São 2 pontos que me dizem a qualidade do lugar. A qualidade do serviço, né? E o silêncio é do serviço, não é do ambiente. Isso, o silêncio do serviço. A Gisele também é da área de hotelaria, igual eu.
Uma coisa que sempre me deixou paranoica na área de eventos em hotelaria é o povo andando com rádio e achando que o rádio pode ficar no último volume e o cliente ouvindo tudo que está todo mundo falando. Né? É isso aí que ela está falando de silêncio no serviço. Então, a gente tem que pesquisar, e pesquisar mesmo, né? Conversar com os nossos clientes, saber a opinião deles, saber o que eles precisam, o que eles estão pensando, para poder desenhar essas necessidades do nosso cliente. Aí depois a gente tem que ver quais são os desejos, que até que parece que é a mesma coisa, a necessidade e o desejo. Né? Mas não é. O desejo é uma coisa mais subjetiva. O desejo é aquilo que ele não fala. Então, por exemplo, eu tinha um desejo, quando meu filho era pequenininho, eu levei ele pela primeira vez para Disney, de ver, depois, eu sou fanática por fotografia, e naquela época a gente tirava fotografia com câmera fotográfica que mandava revelar o filme depois. Né? Meu filho tem 36, vai fazer 36 anos, então vocês veem que o negócio é bem antigo. Né? E aí o meu desejo era olhar para a foto dele, olhando com aquela carinha de paixão, para os personagens, quando a gente ia lá conhecer os personagens. Esse é um desejo que, se na época talvez me perguntassem, será que eu saberia responder isso dessa maneira? Provavelmente não. São aquelas coisas que ficam mais no subconsciente do cliente. Depois tem as percepções, ou também chamados de preconceitos. Né? Então, por exemplo, preconceitos que as empresas têm, que a gente tem com a Disney. Será que existe preconceito com a Disney? Claro que existe. Né? Quantas pessoas vocês conhecem que dizem que Disney é parque só para criança? Eu desconcordo. Né? Eu não concordo 100% com essa história, porque Disney não é um parque só para criança. Ou uma percepção também que se tem, que aí é verdadeira, é um preconceito e é verdadeiro, é que Disney tem muita fila. E tem mesmo. Então, já que a gente sabe que é uma coisa que incomoda o nosso cliente, o que vamos fazer para melhorar a questão de fila? E aí a gente vai mexer em um monte de processo e que já foi melhorando ano a ano, e agora eles têm algumas técnicas novas que estão surtindo efeito. Então vamos ver como é que isso vai funcionar daqui para frente. Porque a gente tem que resolver isso quando a gente conhece o nosso cliente. A gente tem que saber também quais são as emoções que as pessoas procuram quando vão à empresa de vocês ou ao parque de diversão. E aí eu vou contar uma história super particular, já que a gente só está aqui entre amigos e com poucas pessoas, dá para contar essa história, que eu nunca conto isso em palestra. Né? Quando meu pai era vivo, antes dele falecer, ele amputou uma perna. E eu não sabia disso até isso acontecer. Quando alguém amputa algum membro, você tem que enterrar o membro. Né? E aí me mandaram para uma funerária. Fui lá, eu e a minha irmã, já assim, sabe quando você já está arrasado, você teve que autorizar a amputação, aí passa por esse processo, aquela coisa horrorosa. Aí chega na funerária, a pessoa assim, com a maior classe do mundo, olha para a nossa cara e fala assim, vocês gostariam de fazer alguma cerimônia antes do sepultamento do membro? Ficou uma olhando para a cara da outra, as duas caíram na gargalhada, porque é uma coisa assim que você não está nem esperando. Né? Mas olha a sutileza da pergunta da pessoa também. Então, quando a gente vai mexer com emoções das pessoas, a gente tem que ver exatamente quais são os hormônios que a gente vai afetar na cabeça das pessoas, o que a gente vai falar para a gente conseguir mexer com a emoção certa na hora certa. Né? Então, por exemplo, a gente vai mexer com um monte de adrenalina na hora que a gente coloca alguém numa montanha-russa. Tem lugares que a gente não pode fazer isso, encher a pessoa de adrenalina. Então, como é que a gente faz isso na nossa empresa no dia a dia? E a gente tem que saber o que nosso cliente quer ou não quer. Né? E aí eu deixo a pergunta aí de reflexão para vocês. O que vocês podem fazer hoje para conhecer melhor o convidado que vocês têm nas empresas de vocês? Tá? Passando para o segundo ponto, que é a questão da gente carregar essa nossa mochila de conhecimentos, habilidades e atitudes. Todas as empresas que eu conheço hoje em dia falam de competências corporativas, que são formadas pelo conhecimento, pelas habilidades e pelas atitudes das pessoas que trabalham dentro dessas empresas, correto? Soft skills. Oi? Soft skills, né? Que o pessoal fica mais bonito, soft skills. Isso. Mais bonito, mais bacana. Quando a gente criou o treinamento da Disney, a gente resolveu elencar quais são essas competências que a gente precisava para aquele trabalho especificamente.
Então a gente sabia, por exemplo, que a gente precisava que as pessoas que estivessem envolvidas nesse trabalho tivessem competências de comunicação, fossem pessoas organizadas, tivessem empatia tanto com as pessoas que iriam participar do treinamento quanto com as pessoas que estavam ali no dia a dia da organização do treinamento. Tinha que ter um trabalho em equipe fortíssimo, porque principalmente lá no começo, em 2010, se a gente saísse do Brasil faltando alguma coisa do treinamento, não dava tempo e não tinha como resolver aquilo no meio do caminho, né? A questão de pertencimento, todo mundo tinha que saber que fazia parte daquilo lá e que era uma peça importante dentro daquele sistema, e de conhecimento do que a gente estava fazendo, do que a gente estava falando naquele momento, naquele lugar. Então, isso era um grupo de conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Mas como é que a Disney entrega isso? Através dos sistemas de entrega deles, que eles chamam de elenco, de cenário e de processos. Elenco são os funcionários que trabalham lá. Tá? Então vamos ver cada um deles, né? E por que elenco? Porque o Disney saiu do cinema, né, dos quadrinhos, então ele usava esses nomes para formar ali o vocabulário próprio da Disney. Então, essas pessoas que trabalham na Disney, esses funcionários, eles têm que seguir algumas regras para poder para encher a mochila deles de conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, primeiro, eles têm que saber que eles têm um propósito a cumprir, que é entregar o extraordinário todos os dias para quem vai dentro daqueles parques, ou para os hotéis do complexo, ou para os restaurantes, enfim, que escolhe a Disney como empresa, né? Para isso, eles têm o conhecimento de algumas diretrizes super claras e mensuráveis de qual é o trabalho que eles têm que fazer e o que eles têm que apresentar todos os dias. Quando começaram a espalhar parques pelo mundo, eles descobriram a necessidade de que tudo o que eles faziam de processo não dava para repetir igualzinho, e eles se depararam isso no primeiro parque, que foi o do Japão, de que eles tinham que pensar globalmente, mas tinham que agir localmente. E agir localmente significa você dar atenção à cultura do lugar. E aí existe um exemplo bem rapidinho que eu vou contar para vocês, do Japão, que está até num livro que é da Disney University, chama, acho que Universidade Disney, ou Disney, sei lá, alguma coisa assim, que conta que quando eles foram abrir o parque do Japão, eles contrataram o pessoal da limpeza, e vocês sabem que o povo japonês é um povo que gosta de seguir processos, eles são processuais, né? E aí passaram alguns meses treinando, algum tempo treinando aquelas pessoas para limpeza, e com aquela história da Disney que tudo tem que estar limpo, tudo tem que estar perfeito, não pode ter sujeira no meio do caminho. E aí existe, só que esqueceram de contar para o pessoal da limpeza que existe apenas um lugar na Disney que a sujeira é feita com material cetográfico, que é a Mansão Mal Assombrada. Então, um dia antes de abrir o parque, uma semana antes de abrir o parque para a população em geral, normalmente eles abrem o parque para o pessoal que trabalha, ou para o pessoal do board, para autoridades do país, e principalmente para a imprensa. Aí chamaram o pessoal da limpeza e falaram: agora vocês vão arrasar dentro desse parque, vão limpar tudo que tem lá. E claro que eles limparam todas as teias de aranha e toda a poeira que tinha na Mansão Mal Assombrada. Conclusão, não deu para abrir aquela atração naquela hora, para aquela semana, e o pessoal do cenário que já estava lá do outro lado do mundo, em Los Angeles, teve que voltar. Olha a Kátia dando risada, é ótima essa história, não é? Teve que voltar para refazer o cenário com pó de cimento, fazer lá as teias de aranha e a poeira que tinha sido limpa. Então, olha como é importante, quando a gente está falando de conhecimento, habilidade, atitude, da gente compreender a cultura do lugar que a gente está inserido. Porque aquilo que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Então precisa deixar isso muito claro, né? E essa questão de tratar o elenco igual eles tratam os convidados é uma coisa muito importante, porque para o elenco, vamos pensar na empresa da gente, né? As pessoas que trabalham para a gente são as pessoas que vão tratar com o nosso cliente diretamente, são as pessoas que estão ali na linha de frente. É tão importante isso que, se essas pessoas não se sentirem bem, elas não conseguem entregar isso para o nosso cliente. Eu costumo falar que as pessoas que trabalham na empresa, elas são o retrato das lideranças da empresa.
Se a liderança trata no chute e no berro, ela vai tratar o cliente final no chute e no berro. Se a liderança tem o propósito de entregar excelência, a linha de frente entrega excelência. Então, é uma questão da gente pensar o que a gente quer que a nossa linha de frente entregue. Tá? E aí eu trouxe 2 exemplos bonitinhos, né, quando a gente fala disso. Tomar uma aguinha aqui, de entregar o extraordinário, né? A Disney não é uma empresa filantrópica, né? Eles estão ali para ganhar dinheiro e eles ganham bastante dinheiro. Bastante, ninguém precisa ficar com dó deles. E aí eles têm vários produtos e descobriram que o produto Princesas era uma coisa milionária, né? Agora, o que é bacana disso, quando a gente está empenhado em entregar, e as pessoas que trabalham com a gente estão empenhadas em entregar essa magia e esse extraordinário, né? Quando a gente tem ali as princesinhas, ou porque elas foram vestidas com a fantasia que elas já compraram, ou porque foram fazer o Dia da Princesa lá no Bibbidi Bobbidi Boutique, e estão lá espalhados pelo parque, qualquer membro do elenco que cruzar com essa princesa durante o dia vai lá fazer uma reverência para ela. Isso é uma coisa que acontece. Então, deixa todo mundo feliz. E aí, se a gente pensar assim, quando agradam o nosso filho, agradam a gente por tabela, né? E você vai criando gerações e gerações de fãs e de pessoas fiéis à sua marca, né? Mesma coisa, o que leva uma pessoa que trabalha na limpeza a sair brincando de pirata com as crianças junto com a sua vassoura ao contrário. É a mesma história, né? De você ter esse propósito de entregar essa magia diariamente. Aí vamos falar um pouquinho de cenário. Né? Eu gosto muito de contar que em todas as minhas pesquisas de Disney, uma coisa que eu sempre vi é que o Walt Disney era uma pessoa que sempre dizia, e era fanático com isso, de que um cenário mal construído um cenário com uma manutenção ruim é pior do que um cenário mal construído. Porque a manutenção tem que estar perfeita, porque os detalhes perfeitos é que vão mostrar para o nosso público, para o nosso cliente, aquilo que a gente tem de melhor. Então, uma coisa importante é que o nosso cenário ele tem que estar sempre alinhado com aquilo que a gente quer entregar, com o propósito, com o objetivo que a gente tem. Então, por exemplo, você está vendendo ou você tem, sei lá, uma loja de alguma coisa que é uma coisa calma, uma coisa mais zen, você não vai colocar lá uma música eletrônica, porque não combina com o seu cenário. Então, tudo que é ligado ao cenário tem que estar adequado. Os sons, os cheiros, a organização, tem que estar tudo bacaninha. E a gente sempre tem que usar o bom senso, né? Eu, como cliente, como gostaria de ter isso no meu dia a dia? Tá? Depois, o nosso cenário tem que orientar a experiência do nosso cliente. Ele tem que estar lá para ajudar, não para atrapalhar a experiência do cliente. Né? Aí essa história de utilizar os 5 sentidos, a Disney faz isso com perfeição. Né? E uma coisa que eles sempre falam do cenário, jamais revele a magia, assim como falam de outras coisas. Né? Mas por mais que eu saiba que esse castelo não tem nada dentro, né, que tem ali, quer dizer, tem um restaurante, tem a boutique, mas você atravessa, ele parece enorme, você atravessa, dá 10 passos, está do outro lado do castelo, para qualquer criança que está lá dentro, ou até para mim que sou adulta, que às vezes pareço retardada dentro desse lugar, aquele castelo é da Cinderela. E é lá que eu vou encontrar a Cinderela, e a Cinderela é a princesa que eu gosto que está lá. Né? Então, essa magia tem que ser preservada. Uma vez eu fui numa palestra do Scott Trowbridge, ele é Imagineer. O que são os Imagineers? São os engenheiros imaginadores, aquelas pessoas que criam tudo que tem na Disney. É uma área multidisciplinar, a gente tem vários tipos de pessoas lá dentro que vão cuidar de todos os detalhes. Então, por exemplo, vamos construir um parque de diversão, vou contar do Scott. Né? O Scott foi o Imagineer que que liderou a criação da área de Galaxy's Edge, que é a área do Star Wars dentro do Hollywood Studios. Então, tudo que tem lá dentro, todo o cenário, a maneira como os personagens aparecem lá dentro, qual é a comida que vai ser servida nos restaurantes, quais são as cores que vão ser usadas, qual é a logotipia, tudo isso é criado pelos Imagineers.
né? Existe uma área só para fazer isso lá dentro. E aí, nessa palestra, uma coisa que ele me falou e que aí eu comecei a prestar atenção, quando a gente fala de cenário, é que cada vez mais as experiências da Disney são imersivas. Eles querem colocar nós, convidados, dentro da experiência. Então eles começaram a fazer isso aos poucos, lá na área de Pandora, que a Daniela estava contando que acabou de visitar. E para mim, o simulador de Pandora é meu brinquedo favorito, desde que foi aberto. Né? É fantástico o negócio. E em Pandora, o que aconteceu? Você tem lá toda a área que você tem cheiros, sons, cores, né? Tudo te leva a pensar que você está dentro daquele ambiente do Avatar. E é perfeito. Né? Recentemente eu assisti o filme novo e toda hora me remetia a Pandora. Isso aconteceu depois na área de Toy Story, no Hollywood Studios, né? Em que a gente está ali no quintal do Andy e as coisas são gigantes ao nosso redor. E aí, quando eles fizeram o Galaxy's Edge, foi difícil agora, hein? A coisa parou de virar brincadeirinha que eles estavam fazendo antes e ficou bem mais sério. Porque, diferente do Toy Story, por exemplo, que você ainda tem os personagens em locais que você vai encontrar para ir lá tirar fotografia e pegar autógrafo, em Galaxy's Edge isso não acontece. Né? Os personagens e os convidados estão ali naquela área fazendo parte de uma história. Então você tem os troopers andando para lá e para cá e de repente eles param para fazer uma batida policial. Você tem a princesa tomando conta da Millennium Falcon, da nave espacial, e de repente ela está lá e ela começa a conversar com as pessoas e ver por que elas estão lá, e aí tem toda uma história em volta disso. É claro que se você, no meio do caminho, quiser tirar uma foto com o Chewbacca, ele vai tirar uma foto com você. Mas existe uma interação muito maior. Eles querem fazer com que o convidado se sinta parte daquela história. E eles conseguem fazer isso. Né? Então, que história que a gente está contando? Tá? E aí a gente precisa de processo para poder segurar toda essa onda. Então, primeira coisa, lembra das necessidades, dos desejos, dos preconceitos, das emoções dos nossos clientes. A gente tem que pegar processo e alinhar uma coisa com a outra para que tudo funcione direitinho. Né? Lembra quando eu falei das filas, que é um preconceito? O processo é que vai resolver essa história. Né? A gente tem que garantir que esses processos vão dar apoio para o elenco para que as coisas funcionem e para que eles entreguem a magia que eles estão se propondo a. Né? Muitas vezes precisa ter flexibilidade. E aí essa flexibilidade é quando eles dão aos membros do elenco uma coisa que eu gosto de chamar de autonomia com responsabilidade. Então, por exemplo, a gente sempre ouve falar aquelas coisas, não, o membro do elenco, se eu derrubar o meu sorvete no chão, eles vão me dar um sorvete novo. Eles têm autonomia com responsabilidade para fazer isso. Né? Eles sabem quando fazer, que hora fazer e como fazer. Né? E aí sempre existe um processo de melhoria contínua. Então, por exemplo, um processo que... a primeira vez que eu fui para Disney, que eu fiquei hospedado num hotel Disney, não vou nem falar quantos anos porque pega mal para a pessoa, a gente tinha chave nos quartos, chave física. Né? Aí depois, em 2010, quando a gente começou a fazer o treinamento lá, já era um cartão com uma tarja de código de barras, que aquilo lá servia para abrir a porta do quarto, servia para ingressos, servia para pacotes de alimentação, e acho que basicamente era isso. E você tinha outros cartões ou outras coisas para outras funcionalidades. Até que chegaram as Magic Bands, que são as pulseiras. E aí as outras funcionalidades foram agregadas na Magic Band. Então, além daquelas anteriores, a Magic Band também podia ser autorizada para funcionar como nosso cartão de crédito, ela podia ser o nosso PhotoPass, que agora chama Memory Maker. Então ela foi agregando outras coisas nas funcionalidades da Magic Band. E hoje em dia a Magic Band ela não é mais necessária se você não quiser. Você pode fazer tudo pelo aplicativo My Disney Experience. Então é um processo de melhoria contínua. A gente tem que usar esses processos de melhoria contínua como uma arma de tecnologia a nosso favor. E isso tem que ser importante no nosso dia a dia, tem que funcionar.
né? Porque é o processo bom que vai segurar a experiência adequada. E aí a Disney fez uns processos e mudou alguns processos que eu achei fantásticos, né? Se a gente pensar em hotelaria, toda vez que a gente vai para o hotel, não tem lá o shampoozinho, o sabonetinho, e a gente gosta de colecionar essas porcarias, né? Adorava trazer uma montanha dessas coisas para o Brasil. Só que olha a quantidade, assim, a Disney tem hoje mais de 35 hotéis dentro do complexo Disney, usando isso. Né? Olha a quantidade de lixo diário que isso causava no meio ambiente. Então, de uns anos para cá, o que eles começaram a fazer, e uma coisa que daí a hotelaria em geral começou a fazer também, trocar isso por dispensers. Né? Que num primeiro momento, eu como consumidora, cheguei lá e falei, ai que sacanagem, né? Não estão mais me dando os tubinhos de shampoozinho, do sabonetinho tão cheirosinho, com uma fragrância maravilhosa, mas é uma questão de pensamento de sustentabilidade ecológica. E a gente tem que, e uma empresa desse tamanho, com essa quantidade de apartamentos em hotéis, tem que pensar nesse tipo de coisa. Né? Como, por exemplo, não usar canudo. Aliás, não é nem só que não pode usar. Não existe canudo de plástico em Animal Kingdom, por exemplo, por causa dos animais mesmo. Então, coisas que a gente tem que sair do discurso e ir para a prática. Não só pessoalmente, como empresa. Diga, Daniela. Eu fiquei agora no All Star e tem realmente esses dispensers, eles dão um sabonetinho. Isso, o pequenininho na pia, né? A caixinha que você mostrou lá. E depois eu fiquei no Orleans, eles dão o hidratante. Então tem o sabonetinho, então também depende da categoria que você está. Da categoria de hotel. Então da categoria que você está, né? Então... Eu tenho hidratante. Aí eu também fiquei no Vero Beach essa vez. Eu fiquei 3 hotéis nessa última vez que eu fui. O Vero Beach Resort também dá o sabonete juntamente com o hidratante. Mas eu acho que shampoo e condicionador eu acho que não dão mais, não. Todos têm os dispensers. Que é uma coisa muito bacana. E é processo, né, gente? Excelente. Outro processo que mudou, né? Antigamente a gente tinha, quando começaram os fotógrafos da Disney, que eu achei fantástico, porque por mais que a gente goste de fotografia, ninguém é fotógrafo profissional. Aliás, poucas pessoas que vão para lá são fotógrafos profissionais. As nossas câmeras fotográficas, na época que a gente usava máquina fotográfica, né, ou os próprios celulares, muitas vezes não tem a visão ou o alcance que as câmeras profissionais têm. Só que com a Magic Band e com o tal do Memory Maker que a gente compra, que é um pacote de fotos que você compra e você nem sabe, né, quando isso aconteceu, eu nem sabia que isso estava acontecendo, ele tem surpresas para você. Então, você muitas vezes está lá, ou você com a sua família, nesse caso aí desse filminho, eu com o meu grupo, né, a gente está na atração e eles estão ali filmando você e isso vai para o seu Memory Maker. Como é que eles sabem que esse é o seu grupo? Porque essas pulseiras têm GPS. Então ele sabe exatamente onde você estava naquele momento. Então aquele pedaço de filme é seu. Né? E aí eles te mandam isso e as pessoas ficam encantadas. Né? E assim como o filme, tem várias coisas, várias surpresinhas que eles vão fazendo nesse Memory Maker no meio do caminho. Então, deixo aí para vocês também a reflexão. Como é que vocês podem melhorar os comportamentos corporativos ou soft skills, como a Gisele falou, no time de vocês para apoiar os sistemas de entrega que vocês têm hoje em dia? Será que eles precisam ser repensados? Será que as pessoas precisam ter mais autonomia com responsabilidade? Fica aí a dica para vocês. Né? Aí o próximo ponto é a questão de que somos seres de emoção. E a gente não pode esquecer, né, que por mais que a gente tenha o nosso lado racional, o ser humano é um ser de emoção. Ele vive através da emoção. E aí a Disney traz um conceito que eu amo, que se chama o conceito de agressivamente gentil. O que é esse conceito, né, gente? É aquela questão da gente parar exatamente tudo o que a gente está fazendo para dar 100% de atenção para um cliente, para um convidado. Né? Ou fazer alguma coisa que faça o convidado se sentir acolhido ali no meio do caminho. Então, aí nessa cena, por exemplo, o Stitch podia continuar andando e caminhando para onde ele ia, mas a menininha caiu, ele foi lá e se jogou no chão. Então, em vez de você ter uma criança que vai se esgoelar porque caiu no chão e machucou o joelho,
Não, você vai já criar uma interação e já criar uma conexão emocional aí no meio do caminho, por ser agressivamente gentil. Eu algumas vezes, eu tenho um problema seríssimo, gente, e eu não sei se é uma coisa de mulheres, uma vez eu li que era, né? Eu sou exatamente assim. Se eu tô com um mapa na mão, vocês vão me ver fazendo isso daqui com o mapa, ó, eu vou girando, porque o caminho que eu tenho que fazer tem que estar sempre na direção, né? É assim também, Kátia? Então eu vivo lá virando mapinha para todos os lados. Sempre, sempre tem algum membro do elenco que vem na minha direção para perguntar se eu preciso de ajuda. Se está tudo bem, se eu preciso de alguma informação. Isso é ser agressivamente gentil. E o Walt Disney dizia que a gente é agressivamente gentil quando a gente trata o nosso convidado como se ele estivesse entrando dentro da nossa casa. Né? Quando algum convidado vem na nossa casa, a gente faz tudo de melhor para ele se sentir bem. É a mesma coisa quando a gente fala desse conceito de agressivamente gentil. Nessa foto aí, é o próprio Walt Disney que está amarrando o sapato do Pateta. Então, se a gente pensar assim, o dono da empresa precisava estar lá amarrando, mas lembra que a gente tratava os membros do elenco com a mesma cortesia que a gente trata os nossos convidados? Isso é ser agressivamente gentil também. Tá? E aí existe uma técnica que a Disney usa que se chama Take 5, que são momentos de entrega de experiências mágicas para os clientes que todos os membros do elenco precisam entregar todos os dias e que eles sabem que tem pessoas que fazem isso na boa, que tem criatividade. Tem gente que não é tão criativa assim, mas todo mundo tem que entregar. Então como é que a gente faz? E aí como é que as empresas podem fazer isso? Esses momentos eles podem ser ensaiados ou ser espontâneos. Né? E eu trouxe alguns exemplos para vocês. Né? Tudo isso, quando a gente vai fazer esse ensaiado, ele precisa estar baseado num roteiro. Tá? Esse roteiro ele tem que ser planejado. E quando eu falo que ele tem que ser planejado, ele precisa ali ter um passo a passo. Então, por exemplo, a gente várias vezes vai se deparar com essas pessoas de branco, que são os membros do elenco que cuidam da limpeza dos parques, dos hotéis, dos restaurantes, mas com as pessoas dos parques principalmente, desenhando, isso acontece muito em hotel também, que eu já vi, desenhando personagens com, gente, água e uma vassoura. Só isso. Né? Eles são treinados para fazer isso. Agora, a hora que eles param para fazer um desenho de um personagem no chão, para uma multidão em volta, isso é um momento mágico que eles estão oferecendo. É um take 5 que eles estão dando para as pessoas. Então, muitas vezes isso pode acontecer de uma maneira espontânea. Né? Segundo ponto, quando a gente está lá planejando, a gente tem que identificar quais são as expectativas mínimas dos clientes. E aí eu trouxe aqui para vocês uma experiência da esposa de um colega meu, que também trabalha com Disney, que foi num outro cruzeiro, que não foi esse que o da Patrícia foi, não. Eu não sei qual foi, é um que tinha Star Wars lá na história. E aí, a esposa dele, daquelas pessoas que eu acho estranhas, porque, gente, eu sou gordinha, né? E gente gordinha gosta de comer, né? E aí a esposa dele chegou lá no navio, e aquela coisa de garçom de navio, que todo dia é o mesmo garçom que te serve, ele ia perguntando, o que você vai comer de sobremesa? E você, e você? E ela todos os dias respondia para ele, eu não vou comer nada. E ele falava, nada, nada. No último dia, a hora que ela falou, ele já sabia que ela ia falar que não ia comer nada, né? Ele trouxe a sobremesa de todo mundo e foi colocando na frente, de um por um, os pratos com as coisas. A hora que chegou na hora dela, ele colocou um prato de nada na frente dela. Então, isso não tem que ter uma criatividade, uma forte dose de criatividade. Isso, algum membro do elenco alguma vez teve esse momento de magia, de criar isso, e virou processo. Então, as pessoas que ficam no nada, 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 eles levam um prato de nada. Eles criaram um prato de nada para poder encantar essas pessoas. Né? Outra coisa, a gente tem que compreender o que gera insatisfação. Sabe que Oi? você falando isso, eu lembro como empreendedor, eu lembro das barracas de pastéis no Brasil, que eu lembro que falava do pastel de vento. Você lembra? Você chegou a conhecer isso? Opa, eu comprava aquele pastelzinho de vento. Isso, porque assim, tem a criança, minha filha não come, então eu quero um pastel sem nada. Eles criaram o pastel de vento, então eu acho que é o mesmo sentido aí que você está falando. É a mesma história, né? Então, mas para isso você tem que conhecer o seu convidado, tem que fazer esse estudo do seu convidado, né? Tem que saber aquilo que o convidado não gosta, o que gera insatisfação.
né? Então, uma coisa que gera muita insatisfação é fila. Uma coisa que eu achei fantástica a primeira vez que eu vi lá, isso daí é na área de Toy Story, né? Os soldadinhos verdes do Toy Story, eles têm uma banda. Então, as pessoas estão ali horas na fila, essa banda começa a tocar, e numa área restrita que só enxerga o que está acontecendo quem está na fila do brinquedo. Quem está lá no resto do parque não está nem vendo isso. Mas isso acaba entretendo as pessoas e durante algum tempo você até esquece que você está na fila. A fila vai andando mesmo que devagar e você quer lá olhar e filmar, e aí fica aquele alvoroço ali naquele pedaço da fila. É. Então, pergunta aí para vocês, né? Que experiências vocês podem ter na manga de vocês para criar essas conexões emocionais com os convidados e para criar momentos de magia no dia a dia nas empresas de vocês. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar com carinho, né? Porque isso faz toda a diferença na hora de fidelizar um cliente. Principalmente com quem trabalha com coisa que é igual a todo mundo, né? Penúltimo ponto da bússola, nós precisamos construir decisões. E não só construir decisões, a gente precisa dar autonomia com responsabilidade para as pessoas que trabalham com a gente também construir decisão rápida e resolver problema de cliente, né? E aí a Disney usa os padrões de qualidade dela, que são esses 5 pontos: segurança, cortesia, inclusão, show e eficiência, exatamente nessa ordem. Porque eles dizem que a segurança é o top de linha, né? Nada pode acontecer se não tiver segurança. Se eu tiver que escolher, eu vou ter uma atitude de cortesia ou isso tem que ser seguro? Isso tem que ser seguro. Então a cortesia fica em segundo plano, né? Eu vou dar um show ou isso tem que ser seguro? Tem que ser seguro, então o show não pode ter aquela parte. E isso é importantíssimo quando a gente fala na questão de entregar alguma coisa, de decidir alguma coisa. E essa decisão, baseada nessas chaves de excelência, é do membro do elenco. Então, o que a Disney diz disso? Que toda vez que a gente tem um propósito, a gente vai ter uma entrega consistente do que a gente está fazendo. Essas 5 chaves, que eles chamam chaves de excelência, elas estabelecem os parâmetros que eles vão tomar a decisão de cada membro do elenco, até onde eu posso ir, o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer e o que não é negociável, como, por exemplo, a segurança, que está em primeiro lugar. Tá? Eles vão priorizar todos os detalhes de cada entrega. E aí, por exemplo, eu vou ter lá um brinquedo novo lá do Avatar. Esse brinquedo ele é um simulador e ele tem uma motinho, né? Então ele vai simular que ele está voando. Ele não sai do lugar, então ele não tem muito perigo. Agora, ao mesmo tempo, se a gente for para uma montanha-russa, por exemplo, tem a montanha-russa que acabou de abrir lá, é do Tron, é isso? Que abriu? Do Tron, né? Que diz que tem uma velocidade absurda o negócio. Não fui ainda. Se diferente do Avatar, que você está ali, que mesmo que aquela coisa que te prende, que não é nem um cinto, é uma coisa, né, é só uma conexão com você mesmo, não esteja muito bem alinhada, não tem problema, porque ninguém vai cair, ninguém vai se machucar. Agora, numa montanha-russa, se eu não tiver uma coisa muito bem presa em mim, eu posso cair e posso causar um acidente. Guardiões da Galáxia também, né? Guardiões da... Não, o Tron não abriu ainda, vai abrir, é o Guardiões que já abriu. Né? Não, as duas já estão funcionando, a outra também. Mas a outra acho que ainda está em soft opening, acho que ainda... Boa noite, quem é? Sou eu, desculpe a introdução. A Tron inaugurou dia 4 de abril. Ah, obrigada, Mônica. Já inaugurou, ela ficou em soft opening por 15 dias, mais ou menos. Ah, eu achei que ainda estava, então beleza, maravilha. Quer dizer que a próxima vez que eu a altura dela, a restrição de altura. Ah, legal. Muito obrigada, Mônica. Imagina. E então, para priorizar esses detalhes, a gente tem que saber o que a gente tem que usar, quais são as chaves de excelência que a gente vai usar. E sempre tem que ter uma medição consistente. E aí, já voltando para as empresas da gente, principalmente no Brasil, né? Eu acho que no resto do mundo também, mas acho que principalmente no Brasil, uma coisa que acontece muito é que a gente faz e nunca mede o que a gente está fazendo. Então, por mais que a gente queira entregar excelência, queira entregar coisas bacanas para o cliente, a gente nunca sabe qual é a medição disso. E lá essas medições são feitas com frequência e são divulgadas para os membros do elenco com frequência. Então, pergunto para vocês, no time de vocês,
se vocês têm as chaves de excelência e se eles conhecem quais são as chaves, quais são as prioridades, qual é a ordem de prioridades nesses padrões de qualidade das empresas de vocês, que é uma coisa super importante. Tá? E aí, por último, e não menos importante, nós precisamos optar pelo excepcional dentro da empresa da gente. Porque quando a gente fala de experiência do cliente, o inesperado torna a experiência notável. Né? E aí eu volto a falar, aquilo que é inesperado hoje, amanhã a pessoa já está querendo outra coisa diferente. Por isso que continuamente a gente tem que trazer experiências novas e tem que criar coisas novas. Não dá para estacionar mais um tempo. Até porque a velocidade de informação é gigantesca hoje em dia. Né? Então uma coisa maravilhosa que eu fiz hoje, já todo mundo filmou, já divulgou e o mundo já conhece em segundos. Então, quando a gente fala em optar pelo excepcional, eu uso essa questão da gente sair da inércia organizacional, sair da zona de conforto corporativa. Primeiro, a gente tem que estar sempre insatisfeito do como é na nossa empresa. Então, quando a gente junta essa insatisfação com aquele nosso sonho de como poderia ser a partir de agora e com um conhecimento de como e o que eu posso fazer para isso melhorar, aí a gente vai sempre, usando essa bússola, né, como ferramenta, buscar criar magia nas nossas empresas todos os dias também. E assim eu termino minha fala de hoje e agradeço vocês por estarem aqui numa véspera de feriado. Ai, eu adorei as palminhas, né? Numa véspera de feriado. Palminha, eu quero botar palminha. Assim, eu vou te ensinar para você dar palminha. Você passa o mouse em cima da sua carinha, vão aparecer vários ícones e um deles é da palminha. Aí! Deixa eu descompartilhar aqui para ficar mais fácil. E eu vou ensinar uma outra coisa aqui para vocês. Ó. Lá onde tem o microfone e a câmera, tem duas setinhas que vão uma para cada lado. Se vocês apertarem essa setinha, se passar em cima vai falar assim, abrir visão de chamada. Aí a gente abre uma visão que vai ficar todo mundo um do lado do outro, assim, pra gente tirar foto. Nossa, eu vou passar batom, então, gente. Não, eu tô sem, então vai ficar assim. Hoje eu fiquei com home office hoje, mas do jeito que eu não queria, cara. Tá frio. Não, gente, véspera de feriado. Tô de moletom aqui hoje, gente. Aqui tá frio também, aqui ainda está frio. Tá frio, né, ainda, né? Vamos lá, deixa eu tirar uma foto de todo mundo. Pegou o frio agora. Cara bonita para a foto. Eu não tô conseguindo abrir, só um minutinho, por favor. Tá bom. Gente, deu uma vontade pra Disney. Nossa, eu aqui não Coisa, né? Não, Ela eu não tenho é uma bebida. amiga. Eu tenho uma amiga que daqui a 11 anos, mais de 11 anos, e sempre morava aqui, ela falava assim, Carlinha, você não vai no parque. Catinha, mas é diferente, você não entende. Como vem de férias é diferente. Eu não entendia. Agora você sabe como é que é. Agora eu sei como é que é. Eu tô aqui há 1 ano e 4 meses. Eu fui no Epcot e no Hollywood Studios. André, Mas você sabe que não vai abrir, tá tendo problema, o sistema tá me dizendo que não tá conseguindo abrir a câmera. Às vezes, quando a internet não tá numa velocidade muito Pode bacana, ser ela não isso abre. mesmo. Então vamos lá, gente. Cara bonita pra foto? Cabelinho. Pronto. Deixa eu só salvar isso aqui, porque senão depois eu nunca mais acho, né? Pronto. Meninas, perguntas? O pessoal que trabalha com Disney quer contar alguma experiência? Agora é com vocês. Eu quero agradecer, posso? Achei sensacional, é a minha primeira vez nessa experiência. Achei muito bom, achei muito legal. E assim, nunca tinha visto uma palestra tua, já te admirava muito. Só por te acompanhar pelo Instagram, né? E por todas as outras coisas que eu já vi você fazer por aí. E, nossa, tô encantada. Muito obrigada mesmo, viu? Adorei. Imagina, Mônica, eu que adorei. Muito obrigada por você estar aqui. Imagina. Mônica também trabalha com a área de turismo, né, Mônica? Sim, eu trabalho já há muitos anos. Eu faço os meus roteiros, agora faço os guiamentos virtuais, remoto, e só não vendo aéreo, o resto é tudo. Gente, guiamento, para quem não conhece, né, da área do turismo e não conhece, guiamento virtual é vida.
É vida. É a gente É o economizar, plus. É o que você falou aí, é o plus. dinheiro. E É. é economizar dinheiro, porque você vai economizar tempo lá dentro. Isso, é verdade. Graças a Deus. E não eu precisa tive- ficar desesperado no seu celular o tempo Isso. inteiro buscando coisa. Exatamente. Enquanto o cliente está lá dormindo, eu estou comprando o agenda dele, estou fazendo o agendamento das primeiras atrações, e ele ainda está saindo, pensando em sair do hotel ainda. Então, é isso aí. Mas muito obrigada, Mônica. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, né, por ter lembrado de mim. Adorei, né, rever uma palestra sua que eu já conhecia, né? Sabe que eu sou fã, né? Triste porque você não está aqui agora, nesse momento. Mas é isso aí. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Eu que te agradeço. Muito bom, Andréia. Obrigada, viu, por motivar, né? Eu estou há pouco tempo estava 30 anos aí no CLT e tive aí um propósito de vir para cá, mas são muitos horizontes, abre muito a mente de tudo que a gente tem de possibilidade de levar para muitas pessoas, né? Aprendizado, conhecimento. Eu falo do Recomendo, que eu estou aqui na diretoria do Recomendo, eu falo que o Recomendo é além de network. Ele é muito além, muito além. Hoje, a segunda palestra que eu assisti aqui, de manhã a gente teve uma reunião, né? A gente teve uma reunião com o grupo de Miami, o grupo daqui, e tem sido assim enriquecedor, principalmente que eu não tinha me planejado vir para cá e eu vim buscar minha filha e ele veio. Então foi uma mudança de vida muito repentina, mas tem sido enriquecedora. E obrigada por você agregar também nesse momento de conhecimento, de aprendizado e estar aqui com vocês. Com todos vocês aí também do Brasil, contem aqui comigo. Depois a Andréia pode compartilhar meu contato. Se vocês precisarem aqui de informação, de apoio aqui nos Estados Unidos, Orlando, também fico à disposição. Gente, deixa eu aproveitar que a Kátia está aqui, que ela tem mais conhecimento que eu, mas vocês estavam perguntando aqui do espaço, né, do metaverso. O Recomendo, ele, como eu comentei com vocês, ele começou e existe até hoje fisicamente. As pessoas se encontram fisicamente todas as semanas. Eu acho que agora são cada 15 agora dias, é né? online toda semana e presencial uma vez por semana. Uma vez por semana ou uma vez por mês? Desculpa, André, uma vez por mês. É isso. Uma vez por mês. E eu, por exemplo, não posso estar em grupo nenhum, porque aqui no Canadá não existe isso. Então, com essa história do metaverso, eu conheci o Recomendo pelo Clube Recomendo, que é esse prédio no metaverso, começou a ter um grupo que é virtual. Aliás, começaram 2 grupos que são virtuais. Então, eu consigo estar dentro de um grupo de network. Por que os grupos de network são legais? Primeiro, que você não está sozinho no meio do nada, né? Você tem pessoas em volta. E, se vocês quiserem, tiverem curiosidade de saber como funciona, não só você está no grupo de network, mas se você quiser, não quero participar do network, mas quero estar dentro do prédio do Recomendo, pode entrar em contato comigo, que eu passo o contato do Alexandre, que não pode estar aqui hoje com a gente, que ele vai explicar aí para vocês. Acho que é um ambiente bem bacana e eu estou adorando trabalhar aqui nesse espaço. Na verdade, nós vamos fazer o lançamento dia 1º de maio, né? Dia 1º de maio, mas em todas as reuniões, mesmo que sejam dos grupos aqui que estão locais, nossas reuniões não estão sendo mais no Zoom. Nós já estamos usando a plataforma do Metaverso. Então, a gente vai ter dois cenários. Os grupos que, mesmo que estejam no metaverso aqui para reunião semanal, mas eles têm o objetivo de ter o negócio deles local, que é o grupo semanal, que é online, mas no presencial, né? E o metaverso está sendo uma novidade para todos, tanto para os grupos que têm grupo presencial, mas a nossa plataforma padrão de comunicação, de reuniões, tem sido aqui. E aí é inovador. Dia 28, depois, se vocês quiserem também, querem anotar meu número para você, é meu WhatsApp. Mais 407 668 0992. Mandem um oi para mim, que daí eu divulgo também para vocês as reuniões que ocorrerem aqui também semanal, que vocês podem participar como convidadas, para vocês conhecerem, né, novas pessoas, os brasileiros
brasileiros que são aqui no empresário para se conectar. E dia 28 agora nós vamos ter o Get Connect, que são todos os países que estão no metaverso convidados. Então vai estar aqui Portugal, Brasil, Estados Unidos, Irlanda, representa aí o Canadá. Então vão vir muitos convidados, esses grupos que são 6 ou 8 pessoas por mesa. E você vai passando por todos, né, o tempo de cada reunião, mas é 5 minutos para você fazer sua rodada, apresentar para todos os membros. É uma rodada de negócios. Eu já participei de uma primeira que teve, que foi meio que teste, e foi assim que eu conheci o metaverso. Exato, foi através desse primeiro Get Connect. E aí é nessa sala que eu contei para vocês, né, que a gente tem mesas, e o que é legal, por exemplo, estou numa mesa, a nossa mesa é essa que tem essas pessoas que estão aqui agora. Quando a gente está conversando, só nós nos vemos e nos ouvimos. Né? E você só vai conhecer outras pessoas na hora que você muda de mesa. Então é bem interessante. É como se a gente estivesse ao vivo mesmo, circulando por algum local de reunião. É muito bacana. Estou gostando muito e se vocês quiserem... A gente está aqui para poder apoiar. É isso. E se precisar também é só entrar em contato comigo que eu mando o contato deles aí para vocês. Ótimo. Tá bom? Gente, Legal. bom feriado para vocês. Muito obrigado por estarem aqui hoje. E até a próxima. Até mais, viu? Um abraço para vocês. Beijo. Vocês também. Tchau. Tchau, tchau.